Nós estamos iniciando aqui uma versão do método deslocamentos em que vai ser mais voltada para uma resolução manual. Até o módulo anterior, para a sequência de vídeos anteriores, nós estávamos tratando o método deslocamentos numa versão quase que pronta para fazer uma implementação computacional. Agora, nós vamos voltar um pouco no tempo, talvez. Essa sequência de vídeo vai ser mostrar maneiras de se diminuir o número de deslocabilidades do problema, com o principal objetivo a resolução manual. Entretanto, não existe um outro objetivo, que é um objetivo de entender o comportamento de barras, no que se refere ao comportamento axial, transversal. Existe um conceito muito interessante no projeto de estruturas, que é o conceito de contraventamento de estruturas, ou travejamento, ou redução da rigidez, ou aumento da rigidez lateral de um prédio, reduzir os deslocamentos laterais, é o conceito de contraventamento. E entender isso é importante a gente meio que falar sobre essa uma hipótese principal, que é considerar barras inextensíveis. Vamos chegar lá, mas antes da gente fazer isso, eu vou fazer aqui uma introdução. Na verdade, isso já devia ter sido dito antes, mas acho conveniente, neste momento, a gente falar sobre essa questão do comportamento linear e superposição de efeitos. De fato, nós estamos usando superposição de efeito desde lá do método das forças, ou seja, o que nós estamos tratando aqui trata-se de um comportamento linear de estrutura, senão nada disso que a gente fez seria válido. Por quê? Porque o comportamento, a superposição de efeitos só pode ser feita com comportamento linear. Nós utilizamos superposição de efeitos em tudo, tanto no método das forças quanto no método de deslocamento. Mas eu vou tratar não só disso, como também vou tratar dessa questão de o que a gente chama de análise de primeira ordem ou linearidade geométrica. Tentar explicar o que é isso, tentar explicar o que é não linearidade geométrica, mas de uma maneira bem sucinta, bem simples, para não vamos estender nisso, mas é um conceito importante que a gente tem que ter em mente que o nosso modelo estrutural tem uma série de hipóteses que a gente adota. Uma delas é a hipótese de linearidade geométrica. Da onde vem isso? Como é que a gente garante que existe linearidade geométrica? É isso que a gente vai estar vendo aqui nesse primeiro vídeo dessa sequência. O comportamento linear é o comportamento que a gente pode fazer superposição de efeitos. O que é o comportamento linear? Eu vou pegar aqui uma barra em balanço, que eu tenho uma força P1 aplicada. Essa força vai provocar uma elástica, que está mostrada tracejado. Existe um deslocamento transversal D1 na posição 1, e também tem o deslocamento D2 devido a 1. Aqui só uma notação só para dizer dar o deslocamento. E eu tenho agora um outro carregamento, que é o carregamento P2, que é agora a força na extremidade da viga em balanço. Essa força vai provocar, naquele ponto de aplicação, um deslocamento D2 de 2, e no ponto D1 de 1 eu tenho esse deslocamento D1 de 2. O que é o comportamento linear? O comportamento linear é o que eu posso superpor essas elásticas, e vai dar o resultado como se eu tivesse aplicado as forças totais aqui. Imagine então que eu vou aplicar, sendo alfa e beta 2 números reais quaisquer, eu vou aplicar uma força aqui embaixo, que é alfa P1 e beta P2, ou seja, eu estou aplicando um carregamento que é a superposição ponderada dos dois primeiros carregamentos. E os deslocamentos resultantes são exatamente a mesma aplicação. Eu vou fazer o deslocamento vai ser uma combinação linear dos deslocamentos isolados, separados aqui. Então, o deslocamento no ponto de aplicação da carga vai ser alfa vezes D1 mais beta vezes D1 de 2. E no ponto 2, eu tenho alfa D2 de 1 mais beta D2 de 2. Ou seja, o deslocamento da superposição é uma combinação linear
dos carregamentos, tá? Dos mesmos parâmetros que foram dados pelo carregamento. A gente só pode fazer isso quando a gente tem comportamento linear. Só pode utilizar superposição quando tem comportamento linear. E quando é que a gente tem comportamento linear? Essa aqui é a principal questão. Como é que a gente pode garantir que nós temos comportamento linear? Quais são as condições para isso? Tá? Óbvio que a primeira condição para isso é o material do nosso modelo estrutural, da nossa estrutura, tem que ter um comportamento linear. Senão nós não vamos ter comportamento linear na estrutura. Se o material não tiver um comportamento linear, nós não vamos ter. E em que condições a gente tem o comportamento linear do material? Nós sabemos que existe, por exemplo, uma relação entre tensão-deformação de material, isso é obtido num ensaio uniaxial de tração, por exemplo, em que eu tenho a tensão na direção longitudinal e a deformação, tensão σx, a deformação εx, que é na deformação longitudinal de uma barra, por exemplo. Se eu ensaiar isso no laboratório, eu vou obter uma curva assim, em que no início existe uma relação linear entre tensão e deformação. E essa relação linear é dada por um parâmetro que é o módulo de elasticidade do material, que é o coeficiente angular dessa reta, que seria a relação. Enquanto o material estiver nesse regime elástico linear, ou seja, antes do limite de regime linear, eu tenho um comportamento linear do material. Não é a questão agora da gente tratar quando é que se considera um comportamento não linear ou linear. O fato é, para que a estrutura tenha um comportamento linear, é preciso que o material esteja em regime linear. Isso é mais ou menos intuitivo, óbvio de ver. Então, essa é a relação que a gente está assumindo. Então, os deslocamentos têm que ser, as deformações, né, têm que ser pequenas a ponto de nós não atingirmos aqui um escoamento do material, que seria esse patamar de escoamento, ou seja, o material ele resiste até um certo ponto, tem um limite de resistência, então ele não vai resistir infinitamente, tá? Então, para uma determinada deformação limite, ele vai, a partir daí, começar a escoar, é o que se chama, né? Vai ter uma plastificação, e isso para que a gente tenha um comportamento linear, é preciso que a gente esteja abaixo desse limite, ou seja, ainda numa relação linear, elástica porque se você descarregar, ela volta para a mesma posição, indeformada, e linear, porque tem essa relação linear entre tensão e deformação. Essa é uma condição. A outra condição é uma condição que nós vamos tentar explicar daqui para frente. Para que nós tenhamos um comportamento linear, nós precisamos ter a chamada linearidade geométrica. O que é a linearidade geométrica? Nós temos que ter pequenos deslocamentos. Então, quando é que são pequenos deslocamentos? Quando é que a gente considera pequenos deslocamentos? Pequenos deslocamentos é um pouco subjetiva essa definição. Assim, nós vamos considerar que os deslocamentos são pequenos quando os resultados das equações de equilíbrio escritas na configuração indeformada do modelo são praticamente iguais aos resultados destas mesmas equações quando nós as escrevemos na configuração deformada do modelo. Então, é um pouco subjetivo isso, quando é que o resultado de umas equações são iguais, mas isso é meio bom senso, né? Então, quando os resultados são praticamente iguais, nós dissemos das equações de equilíbrio escritas na configuração indeformada e escritas na configuração deformada, são praticamente iguais esses resultados, nós dissemos que os deslocamentos são pequenos. De fato, os materiais e as geometrias de estruturas utilizadas corriqueiramente são geometrias que têm pequenos deslocamentos. Existem estruturas que não têm pequenos deslocamentos, por exemplo, um cabo. Um cabo ele é flexível, ele tem grandes deslocamentos, não dá para considerar que os deslocamentos são pequenos. Tá? Mesmo hoje em dia, por causa da utilização de programas de computador, se utiliza uma análise em que não se considera somente pequenos deslocamentos. Então,
Existem maneiras de você testar essa questão verificar se você tem grandes e pequenos deslocamentos. Existem parâmetros até nas normas de projeto de estruturas de aço, estruturas de concreto armado, tem maneiras de você verificar se você está em um regime em pequenos deslocamentos ou não. Mas isso também não vem ao caso. O que eu quero aqui falar é sobre essa questão de por que pequenos deslocamentos não dão um comportamento linear. Nós vamos, então, falar um pouco sobre o que é não linearidade, né, para considerar essa questão da hipótese de pequenos deslocamentos. Antes, vamos ver quais são as não linearidades que a gente tem. São dois tipos de não linearidade que nós consideramos na análise de estruturas. Existe a chamada não linearidade física, que é aquela que o material tem um comportamento não linear, então, nesse caso, essa é a chamada não linearidade física, tá? E existe a não linearidade geométrica, que é quando nós escrevemos as condições de equilíbrio, as equações de equilíbrio, na geometria deformada, ou seja, para grandes deslocamentos. Esses dois casos são os dois tipos de não linearidade. Tá? Então, se você tiver um material, mesmo no material em regime linear, você pode ter um sistema estrutural não linear, mas é aí a não linearidade geométrica, porque os deslocamentos não são pequenos, os deslocamentos são grandes. Então, para que a gente tenha um comportamento linear geométrico, é preciso que a gente tenha pequenos deslocamentos. E, repetindo, pequenos deslocamentos são considerados, nós consideramos pequenos deslocamentos quando os resultados das equações de equilíbrio para a geometria deformada e indeformada são praticamente iguais. Por que esse comportamento é não linear? Vamos tentar entender um pouco disso de uma maneira muito simples aqui, um exemplo muito simples. Depois eu vou fazer uma solução analítica de uma pequena treliça, até que a gente vai ver como é que aparece essa não linearidade geométrica. Tá? Mas assim, imagina que eu tenho aqui esse pórtico, um balanço, e que eu tenho essa carga vertical V e uma carga horizontal H, aqui a linha tracejada, uma linha elástica da estrutura. Eu tenho aqui os parâmetros A, essa dimensão vertical, B, a dimensão horizontal, e eu tenho um deslocamento vertical do ponto aqui, ponto da extremidade do balanço, esse ΔA. Se eu tiver grandes deslocamentos, eu vou escrever as equações de equilíbrio na geometria deformada. Então, as minhas equações de equilíbrio, eu vou determinar o valor desse ΔA. Para a gente chegar nesse valor, a gente vai utilizar condições de equilíbrio na geometria deformada. Mas a geometria deformada depende do próprio ΔA, ou seja, o meu ΔA ele é função de V, de H, de A e B dos parâmetros elásticos, para a seção transversal, de vários outros parâmetros, mas depende também do próprio ΔA. Como é que eu resolvo esse problema? Resolvo esse problema, isso aí já nitidamente isso é um comportamento não linear. O deslocamento depende dele próprio, do valor dele próprio. Tá? Então, para eu conhecer esse valor, eu tenho que ter o valor dele. Então, como é que se resolve isso? Isso é um processo incremental, em que eu teria que inicializar, por exemplo, com ΔA igual a zero, calculo o ΔA, e aí eu vou, e com esse novo valor ΔA, eu calculo as equações de equilíbrio com essa geometria deformada com ΔA, e aí calculo um novo valor ΔA, e vou fazendo esse processo recursivo até que o ΔA de um passo seja praticamente igual ao ΔA do passo anterior, e aí eu atingi a convergência. Se o meu sistema estrutural for estável, mesmo em grandes deslocamentos, pode ser estável, lógico, eu atingi vou convergir para um valor de ΔA correto. Se ele for instável, isso vai divergir sempre, não vai nunca convergir, aí a gente vai ter uma instabilidade. Mas é um processo não linear, né? Um processo, assim, o ΔA depende dele mesmo, né? Então, se eu tiver pequenos deslocamentos, eu vou escrever as equações de equilíbrio na geometria indeformada sempre, ou seja, eu não vou ter ΔA dependendo dele mesmo, vou dependendo só de A e de B. Estou escrevendo as equações de equilíbrio na configuração indeformada, né? Então, isso mostra nitidamente que se o material tem comportamento linear nesse caso, nós vamos ter
um ΔA que vai ser linearmente dependente de todos os outros parâmetros, carga. Então, se você dobrar a carga, você vai aumentar o delta, dobrar o ΔA e assim por diante. Isso é o comportamento linear. Mas o equilíbrio é escrito na configuração indeformada, então é simples. A gente vai ver um exemplo já já como é que isso funciona. Mas antes, eu só queria, assim, algumas coisas que a gente diz, quando é que a gente tem instabilidade? Então, a gente diz que existe instabilidade quando a gente não consegue escrever as equações de equilíbrio na configuração indeformada. Isso não quer dizer que a estrutura seja instável, de fato. Quer dizer, ela pode atingir um equilíbrio, mas uma estabilidade, ela pode estacionar, mas a gente só consegue resolver o problema na configuração deformada. O exemplo típico é o exemplo do triarticulado com 3 rótulos em linha. Se eu escrever as equações de equilíbrio na geometria indeformada, eu nunca vou conseguir esse problema, porque eu teria que ter uma reação aqui, P sub 2, P sub 2, mas ela não pode ser P sub 2, porque seria vertical, né? Porque o momento frator na rótula é zero, então essa reação tem que ser zero. Então fica uma inconsistência, quer dizer, uma rótula, 3 rótulas em linha, só pode ficar em equilíbrio se o modelo sair da posição inicial indeformada e atingir uma posição deformada. Aí sim vou atingir o equilíbrio. O equilíbrio vai ser quando essas forças, as reações, elas têm que ser, porque o momento frator na rótula central tem que ser zero, elas têm que ser alinhadas com a rótula. Então, na configuração deformada, eu consigo chegar no equilíbrio. Tá? Então, nesses casos que a gente só pode escrever as equações de equilíbrio na configuração deformada, a gente classifica isso como uma instabilidade. De fato, há uma iminência de uma estabilidade, grandes deslocamentos ocorrem. Não quer dizer que não atinja a estabilidade. Outro exemplo também clássico é um pórtico biapoiado em que a gente tem 3 componentes de reação de apoio concorrentes em um ponto. Esse é o exemplo também clássico. Assim, eu tenho uma reação vertical e 2 reações, uma horizontal vertical no apoio do segundo gênero aqui, e as 3 reações concorrem no ponto. Eu não consigo, se eu pegar essa força P, eu não consigo equilibrar essa força P. Porque o momento em relação a esse ponto nunca vai ser igual a zero, um momento global, né? Porque as reações estão alinhadas nesse ponto, dá zero. Mas isso aí, bom, se você tirar um pouquinho, deslocar um pouquinho o pórtico, talvez ele atinja o equilíbrio, mas é uma instabilidade, não é uma coisa que a gente deseja ter para uma estrutura, essa situação, né? Ela tem que se deslocar para chegar no equilíbrio, não queremos que ela se desloque, vai ter grande deslocamento. Então, isso é só por um pouco de que a gente já viu isso em outras situações de instabilidade. Por que ocorre essa instabilidade de um triarticulado com 3 rótulos alinhados e um pórtico com 3 reações concorrentes num ponto? Uma outra coisa que é muito assim, que a gente às vezes não se dá conta nas estruturas, essa questão da pequeno deslocamento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma análise de pequenos deslocamentos, a gente chama isso de análise de primeira ordem, mas quais são as consequências disso? A consequência principal disso, que nós até já utilizamos na dedução lá dos coeficientes de deslocado de barra, que o comportamento axial de uma barra, quando se tem pequenos deslocamentos, é completamente desacoplado, é independente do comportamento transversal. E vice-versa. Tá? Então, é o desacoplamento entre o efeito axial e o efeito transversal de flexão em barras. Isso é uma consequência fundamental. Tá? Então, onde que isso aparece? Por exemplo, se eu tiver uma barra com um balanço, se eu aplicar uma força no balanço, esse ponto da extremidade do balanço, ele, por hipótese de pequenos deslocamentos, ele permanece na mesma linha vertical. Ou seja, a elástica é curva, essa tracejada, e, entretanto, parece que a barra se alongou, né? Porque se a curva é uma trajetória maior do que a reta, e eu digo que esse ponto aqui ficou na mesma linha vertical, alguma coisa está inconsistente. É a hipótese de pequeno deslocamento. Tem que saber que isso é realmente uma hipótese que nós estamos adotando. A mesma coisa ocorre, por exemplo, uma viga biapoiada, em que eu tenho uma flexão, uma carga concentrada no meio, e a elástica da estrutura é tal que esse apoio do primeiro gênero, que pode se deslocar na horizontal, mas ele não se desloca. O
ponto não se desloca. A gente não tem a questão, a flexão de uma barra não provoca deformação axial. É isso que é uma hipótese associada a ter pequenos deslocamentos. Por outro lado, uma análise de primeira ordem, com pequenos deslocamentos, nós temos o inverso. A compressão de uma barra não provoca flexão. Nós escrevemos as equações de equilíbrio na geometria indeformada, e na geometria indeformada a barra é reta. Então, se a gente assume que a geometria está para escrever equilíbrio na configuração indeformada, nós nunca vamos ter, por exemplo, uma barra comprimida, ela só vai ter deformação axial, no caso de compressão. Se a gente tivesse a flexão provocada por efeito axial de compressão, a gente teria o fenômeno da flambagem. A gente não está considerando isso. Não é, a flambagem é importantíssima. A flambagem existe e a gente não deve deixar de considerar a flambagem. Mas o que eu estou dizendo para nós termos um comportamento linear, nós vamos ter que fazer análise de primeira ordem, adotando a hipótese de pequenos deslocamentos, e quando a gente tem a hipótese de pequenos deslocamentos, o efeito axial de uma barra, a compressão de uma barra, não provoca flambagem. Então, não provoca essa flexão, que seria perda de estabilidade por compressão, que é um fenômeno da flambagem que é importantíssimo, a gente não tem a dúvida. Isso é uma análise que é uma análise com não linearidade geométrica, ou seja, a gente tem que levar em conta não linearidade geométrica para analisar um problema de flambagem. Tá? Mas não é isso que a gente está fazendo agora. Agora nós estamos analisando para modelos lineares. Tá? E, sim, por que isso? Né? A gente gostaria também de analisar isso para sempre para polinomios não lineares. O caso real é o caso em que a gente tem não linearidade geométrica, que é o que a gente também chama de uma análise de segunda ordem. Um exemplo é o efeito chamado efeito P-delta, né, conhecido, que é quando você tem uma flexão provocada por deslocamento lateral de um pórtico. Né? Então, isso, você em pórticos metálicos, principalmente, você tem que levar em conta isso no projeto de estruturas metálicas e também de estruturas de concreto armado. A gente sempre também tem que verificar essa questão do efeito de não linearidade geométrica. Tá? Por que a gente não começa com o efeito não linear? Porque mesmo no processo incremental de uma análise com não linearidade geométrica, ou mesmo não linearidade física, essa é uma análise incremental em que nós vamos fazer passos de carga, e dentro de cada passo de carga a gente faz incrementos, interações para ver uma convergência, e essa convergência, em cada incremento de análise, essa análise incremental, em cada incremento a gente faz uma análise linear. Tá? Então, a análise linear é importante a gente entender, porque ela vai ser um incremento da análise, um incremento de análise da análise não linear física ou geométrica. Então, é importante realmente a gente entender essa questão de quais são as garantias que nós temos para ter um comportamento linear. E saber que é importantíssimo ter a não linearidade geométrica, elas têm que ser realmente consideradas. Mas isso não é feito aqui, isso é feito em outras análises, outras disciplinas que vão tratar dessa questão que é um pouco mais avançada. Nós estamos tratando aqui de análise estrutural, mas é o início, né? Ainda é bastante básico aqui essa análise de estruturas que nós estamos tratando, mas que nós utilizamos superposição de efeitos, e para que usar superposição de efeitos nós temos que fazer considerar um comportamento linear, e no comportamento linear nós temos que ter um comportamento linear do material e a não linearidade geométrica. Então, são os dois tipos a linearidade geométrica. Nós temos dois tipos de linearidade, existem dois tipos de não linearidade, a física, quando o material tem comportamento não linear, e a não linearidade geométrica, quando a gente tem grande deslocamento. Tá? Vamos só olhar aqui para a gente entender um exemplo simples, analítico, aqui já é a minha resposta, que nem incremental, é porque analítico dá para resolver, é tão simples que a gente pode deduzir
e mostrar que é não linear o comportamento com grandes deslocamentos. Tá? Ainda estamos fazendo assim um grande deslocamento, mas é um modelo, uma análise bastante simplificada. Mas imagina que nós temos um modelo de duas barras articuladas, no caso, como se fosse uma treliça submetida a tração aqui no vértice inferior. Aí nós vamos, a geometria original do problema é dada por dois parâmetros, o L, que é essa dimensão vertical aqui do modelo, e θ é o ângulo entre as barras inclinadas e o eixo vertical. Essa é a geometria inicial. Então, o comprimento inicial das barras é L dividido por cosseno de θ. Essa distância aqui é L tangente de θ. E nós vamos ter um deslocamento D. A simetria vai ter só deslocamento vertical, não vai ter deslocamento horizontal. O ângulo final aqui é alfa, que é diferente de θ. Né? Então, o comprimento inicial original do modelo é L sobre cosseno de θ, e o comprimento final da barra, essa tracejada, onde eu tenho esse comprimento vertical, essa distância vertical é L mais D maiúsculo, D é o deslocamento do nó inferior, é L cosseno de alfa, e eu tenho, tirando aqui dessa dedução, que é o comprimento final da barra, essa linha tracejada, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, L mais D ao quadrado, L tangente de θ ao quadrado, raiz quadrada disso está o L cosseno. Então, essa expressão é o comprimento final da barra, L dividido por cosseno de alfa, que tem essa expressão aqui deduzida. Se nós escrevemos aqui a equação de equilíbrio na configuração deformada, eu vou utilizar o ângulo alfa para fazer o equilíbrio e não o ângulo θ. Então, eu tenho aqui o esforço normal na barra, e ele vai estar os dois esforços normais por simetria são iguais, né? E eles são alinhados com a linha tracejada. Por quê? Porque aqui o momento efetuado na rótula é zero, então esses esforços normais são alinhados. Fazer aqui o equilíbrio desse nó inferior dá que P é igual a 2N vezes cosseno de alfa. E a gente já viu aqui o que é o cosseno de alfa, usando essa expressão que a gente tem, L sobre cosseno de alfa é isso aqui. Então a gente chega na equação de equilíbrio na configuração deformada. Em função de quê? Em função de D. Eu estou escrevendo, substituindo, tirando alfa e colocando em função dos parâmetros iniciais, que são L, θ, e em função de D, que é o deslocamento. Ou seja, eu estou colocando uma expressão, que é o equilíbrio na configuração deformada, só que em função do deslocamento do nó inferior da barra. A outra equação que eu tenho é uma equação de compatibilidade. Ou seja, como é que eu garanto que essas barras vão permanecer unidas no nó? Então, existe uma relação entre o alongamento que a barra tem, né, e o deslocamento vertical. O alongamento que a barra tem nada mais é do que o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, existe um alongamento da barra, e o comprimento final é esse raiz quadrada de L tangente de θ ao quadrado mais L mais D ao quadrado, já viu isso? Menos o comprimento inicial. Então, essa é uma relação de compatibilidade entre o alongamento da barra e o deslocamento vertical do ponto inferior. Uma relação de compatibilidade é sempre uma relação geométrica, né? Não é uma relação que dependa de parâmetro material nem nada, é uma relação geométrica. O que está faltando aqui, o nosso ingrediente final para análise de estrutura sempre é equilíbrio e compatibilidade. O que está faltando é o comportamento do material, são a lei constitutiva do material. E no caso, como o estudo aqui só tem o efeito de tração, né, a gente tem só o efeito, a relação tensão-deformação, tensão normal, deformação normal, que é dada por esse parâmetro. Aqui nós já vimos isso. E aí o que a gente tem o que é a deformação que a gente está adotando, é uma deformação ainda pequena, e essa então é só a parte linear, aqui está, então não é grandes deslocamentos, mas ainda
são deformações pequenas, né? Então, qual é o Epsilon-x? O Epsilon-x é o D, o alongamento dividido pelo comprimento inicial. Tá? Então, eu tenho aqui uma expressão para o esforço normal N. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir o D da compatibilidade nessa expressão do esforço normal N e vou colocar esse esforço normal N nessa expressão aqui do equilíbrio. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter uma relação entre a carga P e o deslocamento D grande, que é o deslocamento do ponto inferior. É uma relação força-deslocamento, força aplicada no nó inferior e o deslocamento do nó inferior. Substituindo, então, repetindo, o D da compatibilidade, D pequeno, alongamento, vou substituir na expressão que resultou da relação tensão-deformação do material, está o esforço normal na barra, e eu vou pegar esse esforço normal e jogar na equação de equilíbrio, na configuração deformada. Isso, então, vai dar uma expressão que combina equilíbrio, compatibilidade, relação tensão-deformação do material, resulta nessa expressão que relaciona P com a carga vertical D. Aí essa expressão, na verdade, ela foi já simplificada e é uma expressão não linear. Eu tenho aqui, então, para vários valores de θ, se eu plotar isso, quanto maior o θ, quanto mais aberto for essa estrutura, né, eu vou ter maior o comportamento linear. Quanto mais fechada, mais próxima eu vou tendo de um comportamento linear. E, assim, no caso geral, o que eu tenho é isso. Eu não estou mostrando aqui, mas essa reta, que seria para pequenos deslocamentos, ela na verdade, a inclinação dessa curva que aparece aqui, a gente pode deduzir dessa curva. Esse gráfico é um gráfico normalizado, que eu estou dividindo P sobre EA, EA é o parâmetro de rigidez axial, e D dividido por L, D é o deslocamento e o L é o comprimento inicial, só para uma curva normalizada, mas mostra que a gente tem aqui, então, numa dedução analítica, que é um problema muito simples, que é isostático de fato, por isso que a gente pôde escrever essa equação de equilíbrio. A gente não precisou resolver nenhuma hiperestaticidade do problema, a gente resolveu isso e deu uma expressão analítica para esse deslocamento, e a gente está vendo que é um comportamento não linear. O comportamento linear seria quando nós tivéssemos pequenos deslocamentos, a gente escreveria as equações de equilíbrio, a configuração indeformada do modelo, e seria quando nós temos a linearidade geométrica, que é o que nós vamos adotar sempre. O que nós fizemos aqui foi caracterizar bem essas não linearidades possíveis e dizer que nós temos que atender pequenos deslocamentos para ter um comportamento linear, além, óbvio, do material ter um comportamento linear.